Pessoal, graça e paz. Vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração antes da gente começar a trabalhar aquilo que a gente tem em mãos nessa noite. Vamos pedir a graça do Senhor, a iluminação do Espírito Santo para nos ajudar nesse momento e nesse tempo. Amém? Pai, nós estamos diante do Senhor nessa noite e nós somos agradecidos, ó Deus, por Tua bênção sobre nós. Obrigado por essa semana, por esse dia, pela oportunidade que nós temos de estar aqui, eu para ensinar, Teu povo para aprender. Oramos para que a graça do Senhor seja sobre nós, trazendo luz, iluminação, que ao abrirmos as Escrituras, ao conversarmos sobre o assunto de escatologia, não haja confusão, mas haja, Deus amado, um despertamento sobre a importância desse tema no nosso interior. Oramos repreendendo na autoridade do nome de Jesus todo espírito de confusão, tudo aquilo que se levanta contra o anúncio da Tua Palavra, contra o ensino da Tua Palavra, que em nome de Jesus, Senhor, ajude aqueles que estão aqui, mas estão cansados por conta da semana, por conta do trabalho, que o Senhor possa abençoar a vida desses irmãos também. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Pode sentar, querido. Desfecho 3, escatologia nas cartas. Obviamente que nós vamos estar vendo algumas referências que estão nos evangelhos, outras que estão em Apocalipse, ok? Mas assim, nós vamos nos basear principalmente em textos que estão nas cartas. Aqui à frente tem lugares, ok? Dá para sentar aqui tranquilo. Eu acho que eu estou longe, não vou chegar a cuspir em você não, tá bom? Porque acontece, né? Não é verdade? Você tem o dispositivo eletrônico, né? A hora que você termina, você olha e fala, gente do céu, né? Vamos lá. Queridos, o assunto, segunda vinda de Cristo, é mencionado 329 vezes na Bíblia. Para você ter uma ideia, os 216 capítulos do Novo Testamento, a gente encontra neles 318 referências sobre a vinda do Senhor. E de todos os livros do Novo Testamento, só 4 não falam sobre o assunto, não trazem ensino sobre o assunto. E desses 4, 3 desses livros têm um capítulo só. Quais são esses livros? Se você quiser anotar aí no seu material, Filemon, 2ª e 3ª João e Gálatas. Filemon, 2ª e 3ª João e Gálatas. Gálatas, eu acho que você já sabe, é uma carta de cunho apologético, porque algumas pessoas haviam se infiltrado dentro da igreja, dizendo para o povo que além do evangelho eles precisavam também guardar a lei de Moisés. Esses homens eram chamados de os judaizantes. Então Paulo escreve essa carta para dizer, na verdade, que não precisa guardar a lei de Moisés coisa nenhuma, que Cristo é suficiente, ok? Quando a gente fala sobre a segunda vinda de Cristo, há 3 palavras usadas no Novo Testamento que se referem à segunda vinda. Você pode acompanhar aqui comigo. A primeira é parúsia ou parousia, que significa presença, chegada ou vinda. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15. Eu vou pedir por gentileza para o Tiago abrir em 2 Tessalonicenses 2,8, o Tiago Pim. Por gentileza, o irmão abra por gentileza em Tito 2,13, ok? E a Adriana, por favor, abra em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, tá ok? Para a gente cobrir aí, vendo como essas palavras elas são traduzidas no português, ok? Você sabe que o Novo Testamento foi escrito em que língua? No grego, o popular grego koiné, que era o grego falado nas ruas, no dia a dia, ok? E essas palavras são as que nós encontramos no texto original. A primeira, parúsia. Vamos ler 1 Tessalonicenses 4,15. Pode ser você, Fábio. Pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum perceberemos os que dormem. Você observou, ou melhor, você ouviu que a palavra vinda aparece no texto, onde foi traduzido por vinda é parúsia, ok? Vamos lá, epifaneia, que significa manifestação ou esplendor, 2 Tessalonicenses 2,8. Então o homem é
Olha só, com o esplendor de sua vinda. A palavra que foi traduzida como esplendor é epifaneia. Mas vamos lá, Tito 2,13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha só, manifestação. Essa palavra é traduzida em Tito como manifestação. E apocalipsis, ou apocalipsis, que significa revelação. Ok? Esse é o significado. A gente encontra essa palavra em 1 Coríntios 1:7. Vamos lá? De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a palavra que aparece lá em 1 Coríntios 1:7, apocalipsis, ela é traduzida como revelação do Senhor Jesus Cristo. Agora, principalmente nós vamos ver alguns textos das cartas que foram dirigidas aos Tessalonicenses. Por quê? Os Tessalonicenses eram um povo que tinha muita curiosidade a respeito da vinda do Senhor. Então eles faziam perguntas para Paulo e Paulo respondia essas perguntas nas cartas que ele enviava para os Tessalonicenses. Por exemplo, a referência que a gente vai ver agora é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6. Vai estar aqui, você não precisa acompanhar na sua Bíblia. Vamos ler então. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém para que ele seja revelado a seu tempo. Esse revelado a seu tempo é o homem da iniquidade nesse texto aqui. Então, ao observar para essa passagem bíblica aqui, para esses 6 versículos, a gente pode puxar deles 5 coisas importantes. Primeiro, há um tempo determinado para essas coisas. Dentro do calendário divino, há um tempo em que o anticristo se manifestará, Jesus voltará, ok? Há um tempo determinado. Segundo, nós não devemos estar perturbados. Você deve completar aí no seu material com perturbados a palavra, ok? Por quê? Porque você já notou que tem crente que quando começa a falar da vinda de Jesus, ele já fica perturbado? O Apocalipse para ele é um negócio assim que ele tem muito medo disso, não é? E Paulo está escrevendo para os Tessalonicenses dizendo, não fiquem perturbados, ok? Então assim, quem aqui está em Cristo, gente? Então você está perturbado por quê? Se a gente está vivendo o tempo que é a véspera da volta do Senhor Jesus Cristo, está perto da glorificação, da consumação da nossa salvação, amém? Então não é motivo de perturbação, é motivo de esperança dentro do nosso coração. Vamos lá, Paulo também fala aqui nesse texto que a apostasia acontecerá antes. E o que é apostasia, gente? Apostasia é abandono da fé, desvio da fé, deixar a fé, ok? E às vezes, irmãos, escute o que eu vou dizer, muitos de nós pensávamos no passado e utilizávamos a palavra desviado para aquela pessoa que saía da comunhão dos crentes e ia embora para o mundo, não era assim? Ok, essa pessoa pode-se dizer que ela apostatou da fé, mas existem muitos hoje que já apostataram dentro da instituição chamada igreja, porque como a gente já disse em outros momentos, nesses desfechos, hoje é o desfecho do desfecho, né? Como a gente já disse em outros momentos, Jesus vem buscar uma igreja de dentro da igreja, amém? Ou você acha que todo mundo está domingo na igreja e vai para o céu? Deus abençoe que vá, mas alguém tem certeza? Né? Então, pois é, a apostasia virá primeiro, e hoje nós já vemos muitos mestres e muitos cristãos abraçando ensinos que não são ensinos bíblicos,
Ok? A gente sabe disso, e aqui eu vou falar abertamente com você. Quando a gente pensa, por exemplo, nessa questão de casamento homossexual, existem igrejas específicas hoje para esse público. Tem um ministério chamado Acalanto, né? Tem uma mulher que outrora esteve dentro das fileiras evangélicas cristãs, chamada Lana Holder, dava testemunho de sua libertação, de repente fundou uma igreja, inclusive até pouco tempo tinha, não sei se ainda tem em Araçatuba, eu passei em frente não faz muito tempo, chamada Refúgio, ok? É uma igreja que aceita relacionamento homoafetivo. Vocês estão vendo? Isso é o que, gente? Isso é apostasia, é o abandono da fé verdadeira e da fé cristã. Ok? Que Deus guarde a nossa vida. Já se ouve, né, até em igrejas, denominações ditas sérias, pastores acatando esse tipo de coisa. E nós precisamos tomar muito cuidado. Nós não vamos impedir o homossexual de frequentar a igreja, de vir para o culto. Que entra de mão dada, gente, no meio do culto. Agora, ser membro da igreja, fazer parte de ministérios dentro da igreja, aí é outra história diferente. Nós precisamos ser uma igreja para o nosso tempo, mas com valores do reino de Deus a gente não negocia. Então vamos tomar cuidado, ok? Porque esse tempo é um tempo de apostasia. O texto está dizendo que antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, o homem da iniquidade será revelado. Quem é esse homem da iniquidade? É o popular anticristo. Ok? Então antes da vinda de Jesus, o anticristo será revelado. E eu não sei quanto a você, mas quando eu olho para esse texto, me parece que a igreja ainda vai estar aqui quando esse homem for revelado. Se você observa esses 6 versículos. Ok? Agora, há uma coisa muito interessante dentro desse texto. Paulo diz assim para eles: e agora vocês sabem o que o detém. Gente, os tessalonicenses sabiam e nós não sabemos. A gente só pode conjecturar o que é. Ok? Existem várias possibilidades. O que está retendo a manifestação do anticristo? Se você fizer uma pesquisa, der um Google, você vai encontrar inúmeras explicações lá. Vamos lá para algumas? Você pode ir anotando no seu material se você quiser. Alguns dizem assim: o que restringe a manifestação do anticristo é a presença da igreja. Pois é, alguns dizem, são os pré-tribulacionistas. Aqueles que dizem o seguinte: a igreja não vai estar aqui na hora da tribulação. Entende? Então assim, é a presença da igreja que detém o anticristo. Outros dizem assim: o que detém a manifestação do homem da iniquidade é o Espírito Santo. Eu já disse aqui em um dos desfechos, não é verdade, que nós vamos ver um ministério abundante do Espírito Santo na época da tribulação. Tem uma multidão que vem, é convertida na tribulação. Como é que o Espírito Santo vai ser retirado da terra, como alguns pregam? Tem como ter conversão sem Espírito Santo, gente? Não tem. Ok? Outros dizem assim: não, o que detém a manifestação do anticristo é a pregação do Evangelho de Jesus. Mas o texto bíblico diz que o Evangelho continuará a ser pregado na época da tribulação. E o anticristo já vai estar governando. Vamos lá? Alguns dizem assim: esses são os amilenistas. Como para o amilenista o diabo está amarrado nesse tempo, vocês lembram das correntes que nós estudamos? Como para ele o diabo está amarrado nesse tempo, o que impede a manifestação do anticristo é a amarração de Satanás. Vamos seguir? O que é, pastor? Irmãos, eu tenho uma que eu acredito que seja. Ok? Eu acredito que seja. Porque a Bíblia não diz com todas as letras o que é. Você vê, os tessalonicenses sabiam. A gente não sabe. Também você não ouviu Paulo pregar? Né? Vamos lá então. Então vamos lá. O último aqui que eu vou passar para você. O poder do governo humano bem ordenado. O poder do governo humano bem ordenado. É o que eu acredito. O poder do governo humano bem ordenado.
Aí se você vai perguntar para mim assim, por que que o pastor acredita que seja isso? Porque o que eu percebo é que no mundo, cada vez que passa, vai havendo uma abertura, parece maior. As leis vão ficando mais frouxas a cada momento. E quando você vai para o original, esse homem da iniquidade, iniquidade é anomia, aquele que é contrário à lei. Ok? Então eu acredito que tem a ver com a questão do governo humano bem ordenado, que a gente sabe que está ficando tudo desordenado à medida que o tempo passa. Tá ok? Eu acredito que daqui a pouco vai haver um clamor popular. Daqui a pouco não. A hora que chegar o momento, vai haver um clamor popular de um líder mundial. Nós ouvimos frases de pessoas durante o tempo da pandemia de que seria muito bom se houvesse um líder mundial nesse período de crise para normatizar todas as coisas. Você percebe? Então vamos lá? Vamos para um outro texto. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Vamos para um outro texto dos Tessalonicenses. Dessa vez, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Esse também vai ser projetado aqui. Então você não precisa necessariamente abrir o texto que nós todos podemos ler aqui na frente. Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Essa é a esperança cristã, a vinda do Senhor Jesus Cristo. E se você olha para a carta aos Tessalonicenses, tanto para a primeira quanto para a segunda, você vê uma abundância de informações sobre o momento da volta do Senhor Jesus, ok? Agora surge uma pergunta: quem participará do arrebatamento? Quem vai? A irmã disse: eu vou, amém. Esperamos que todos nós, não é verdade? Ao ressoar da última trombeta, sejamos transladados para o céu, levados para o encontro com o Senhor. Agora olha só, você sabia que existe uma corrente que diz que não vai toda a igreja? Já vou explicar. É a teoria do arrebatamento parcial. Há uma escola que diz o seguinte: quando soar a última trombeta, quem irá se encontrar com o Senhor são aqueles que estão esperando a sua vinda e estão vigilantes para a sua vinda. O resto dos crentes vai ficar. Essa é a crença dessa teoria chamada teoria do arrebatamento parcial. Vamos ler aí? Está no seu material? Pois não. Qual? São os que estão, está aqui no texto. São os que estão aguardando a vinda de Jesus, esperando a vinda de Jesus e vigiando, aguardando a vinda do Senhor. São só esses que vão, o resto não vai. Mas aí quer dizer, vai ter salvo ou vai ficar? Segundo essa teoria, eu não vou usar a palavra salvo. Segundo essa teoria, parte da igreja vai ficar. Porque não está vigiando, não está aguardando a vinda do Senhor, está excessivamente envolvida com as suas coisas, tá? Agora, gente, vamos ler então aqui no nosso material. Quem participará do arrebatamento? Essa é a pergunta. Segundo a teoria do arrebatamento parcial, os crentes serão levados na translação da igreja, mas apenas os que estiverem vigiando e esperando por este acontecimento.
que tenham atingido certo nível de espiritualidade que os torne dignos de ser incluídos. Diz isso essa teoria do arrebatamento parcial. Às vezes você vai ficar nervoso, você vai falar, não, isso não pode ser, e etc e tal. Rapaz, quando eu olho para Mateus 25, a parábola das virgens loucas e das virgens prudentes, tem uma igreja aqui no Brasil que defende essa linha do arrebatamento parcial. A igreja não é a Batista Videira, escute, a igreja Videira, Ministério em Células, de um dos grandes mestres mesmo, dentro do meio evangélico, que é o Aloísio. Eles defendem isso aqui, que não vai toda a igreja, só vai os crentes porreta, como diz o baiano. Ok? Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Eu falei assim, quando a gente olha para a parábola das virgens loucas e das virgens nécias, aí você falou, puxa, é verdade, só que olha só, por isso que é bom a gente entender um pouco de interpretação bíblica. Cada parábola, você não interpreta cada elementozinho que você encontra dentro da parábola. Senão você vai pegar a história do bom samaritano e você vai fazer como alguns pregadores fazem. Ah, o vinho que jogou na ferida é o sangue de Jesus. O óleo que jogou na ferida do cara que estava caído à beira do caminho é o Espírito Santo. Não é assim que se interpreta a parábola. A parábola quase sempre tem um só ensinamento. Conta-se toda uma história para trazer um ensinamento. Ok? E na parábola das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, qual que é o ensinamento? Que nós precisamos estar vigilantes. Ok? Agora, vamos lá, vamos seguir. Aqui tem algumas passagens problemáticas. Não vou lê-las, porque não temos tempo para nos delongarmos aqui. Qual que é o problema do parcialismo na hora do arrebatamento? 4 motivos, tem mais. Se você quiser saber mais motivos, compre uma obra que chama Manual de Escatologia do Dr. Dwight Pentecoste. Ok? Lá você vai encontrar muito mais, mas eu elenquei 4. Vamos lá, o primeiro. O parcialismo se baseia numa interpretação errônea do valor da morte de Cristo para libertar o pecador da condenação e torná-lo aceitável a Deus. Ora, se a minha vigilância que me torna aceitável a Deus e não o sacrifício de Cristo, ok? Segundo, o parcialista precisa negar o ensinamento sobre a unidade do corpo de Cristo. Como assim? Metade vai, metade fica? Ou 40% vai, 60% fica? A igreja é a igreja, independente se as pessoas são maduras na fé ou não são maduras na fé. Ok? E Jesus vem buscar quem? A igreja. Nenhum texto bíblico a gente vê que Jesus vem buscar os maduros na fé. Vamos lá? Terceiro, confunde a distinção entre lei e graça, porque o que nos torna dignos? O sacrifício de Jesus. Agora, amados, quando a gente fala assim que o que nos torna dignos é o sacrifício de Jesus, significa que a gente vive de qualquer jeito? Ok, então tá bom. Então nós temos crentes aqui nessa noite, vamos seguir aqui com o nosso ensino. E quarto, nega a totalidade da ressurreição dos crentes na translação. Nem todos os que morreram em Cristo eram maduros espiritualmente. Há muita gente que morreu em Cristo que não desenvolveu a sua fé até a maturidade. Amém, queridos? Então toda a igreja tem uma única esperança e Jesus vem buscar a igreja toda. Amém, queridos? Então vamos lá. Tudo bem? Quando morre, para onde vai? Tem várias nas escrituras. Tem. Você pega, por exemplo, um texto de Lucas, quando fala do rico e Lázaro. Você pega, por exemplo, o texto de Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, quando ele diz assim, olha... Ah tá, mas isso aí não é assunto para hoje, Lena. Se a gente for entrar nisso, isso aí é o estado intermediário, ok? Não dá para a gente falar de estado intermediário. Um en passant, muito rápido, tá? O estado intermediário é o estado onde estão aqueles que já partiram desse mundo, ok? E o estado intermediário, a pessoa pode estar ou no inferno ou pode estar com o Senhor Jesus.
no chamado seio de Abraão, na presença de Jesus, como você quiser. Ok? Esse é o estado intermediário, tá bom? Tem vida consciente? Tem. Paulo diz assim, eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Quando a gente vê Apocalipse, por exemplo, almas clamando debaixo do trono de Deus. Já leu lá em Apocalipse? Ou seja, é vida consciente sim, porque senão a gente cai na heresia adventista chamada psicopaniquia, que morreu, está dormindo, não sabe onde está, apagou. Ok? Vamos voltar aqui, vamos seguir aqui. Já está tem gente tendo coceira, tá? Para fazer pergunta. Vamos voltar com o assunto, não é esse. Oi? Não? Então vamos embora. Ainda bem que não, vamos embora. Vamos lá. Lembra que o parcialismo tem a ver com quem vai no arrebatamento, ok? Agora tem as 3 teorias com relação da ocasião ou o tempo do arrebatamento. Lembra que nós temos 3 correntes em relação ao milênio. Quais são elas? Amilenismo, pré-milenismo e pós-milenismo. Ok? Agora, os pré-milenistas têm 3, não só os pré-milenistas, tá? Existem 3 correntes com relação ao arrebatamento da igreja. Tem a corrente chamada arrebatamento pré-tribulacional, que são aqueles que acreditam que a igreja vai ser retirada da terra antes do tempo chamado tribulação. Tem a corrente chamada arrebatamento mesotribulacional, que diz que a igreja será transladada no meio da tribulação, depois dos 3 anos e meio primeiros, porque você sabe que a tribulação tem 7 anos, não é? E tem a corrente chamada pós-tribulacional, que acredita que a igreja será transladada no final da tribulação. Ok? Então vamos lá, eu vou dividir as referências bíblicas para a gente poder ler essas referências aqui. O Valmir, por favor, lê Apocalipse capítulo 3, versículo 10. A Lena lê, por favor, Apocalipse 6, 17. Deixa eu ver, quem tem voz de trovão aí? Dá para ler alguma coisa, Chico? O Chico lê 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6. Então vamos lá. O arrebatamento pré-tribulacional. O arrebatamento da igreja ocorrerá antes que comece o período de 7 anos da tribulação. É o que diz essa corrente, ok? O Senhor vem nos ares para os seus santos, para a igreja, ok? A igreja não passará pela tribulação, segundo este ponto de vista. Então vamos lá. Argumentos a favor da corrente pré-tribulacionista. A promessa da igreja ser guardada da hora da provação. Apocalipse 3:10. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação e a advertir o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Olha só, o pré-tribulacionista, ele se apega a essa passagem. Olha, está dizendo que a igreja vai ser poupada da hora da provação que virá sobre a terra. Ok? Legal? Ou não? Tudo bem? Então vamos lá? Vamos lá. A remoção do aspecto da habitação no ministério do Espírito Santo exige necessariamente a remoção dos crentes. Eles vão interpretar, segundo a Tessalonicenses 2, aquele primeiro texto que nós lemos, como sendo o agente restringidor o Espírito Santo. Ok? O pré-tribulacionista ele interpreta dessa forma, em grande parte deles. Vamos lá. A tribulação é um período de derramamento da ira de Deus. Então, se é um período de derramamento da ira de Deus, a igreja está isenta. A igreja não precisa passar por esse derramamento da ira de Deus. Apocalipse 6,17. Porque chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode suster-se? Ok, essa é a referência de Apocalipse 6,17. Essas outras 2 referências que estão aí, 1 Tessalonicenses 1,10 e 5,9, fala sobre a morte de Jesus para nos livrar da ira vindoura. Ok? Então o arrebatamento pré-tribulacional se apega a essas passagens bíblicas. Outra coisa, o arrebatamento só pode ser iminente, ou seja, acontecer a qualquer momento, se for pré-tribulacional. É um argumento. 1 Tessalonicenses 5,6.
Vigiemos e sejamos sóbrios, porque pode acontecer a qualquer momento. Ok? Esses são os argumentos a favor do arrebatamento pré-tribulacional. Quando eu falei tudo bem para Apocalipse 3:10, irmãos, é pelo seguinte: se você sabe, João escreveu para uma igreja em particular, em Apocalipse 3:10. Então tudo indica que quando ele fala de ser preservado da hora da provação que virá sobre a terra, estava se referindo àquela igreja específica para quem ele escreveu. Ok? Por isso que eu falei tudo bem. Esse é um dos versículos prediletos dos pré-tribulacionistas. Mas precisamos nos lembrar que João está escrevendo para uma igreja específica. Tudo bem? Vamos seguir? Amados, Apocalipse 1, 2 e 3 diz respeito às coisas que estavam acontecendo naquele tempo. 4 em diante é futuro. Lembra que nós estudamos isso em um dos desfechos? Então vamos lá. Que nós abraçamos a corrente futurista, não a preterista que diz que Apocalipse já foi, já aconteceu, era coisa para o 1º século ali, talvez início do 2º? Pois não. Não é errado, e nós já vamos chegar lá. Vamos lá. Arrebatamento pré-tribulacional. Deu uma ideia? Ok? Vamos lá. Arrebatamento mesotribulacional. Ou mid-tribulacional, se você preferir. O que essa corrente apregou? Que o arrebatamento ocorrerá depois de transcorridos 3 anos e meio do período da tribulação. O mesmo tribulacionista, ele vai dizer o seguinte: olha, a tribulação toda são 7 anos, mas a tribulação mesmo, o juízo, quando o juízo de Deus vai começar a cair sobre o povo, é da metade para o final. Então o arrebatamento vai acontecer no meio, é isso que ele apregou, ok? Porque a gente tem, por exemplo, em Apocalipse 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. As taças são a ira de Deus caindo, lembra? Fica claro isso dentro do texto de Apocalipse. Ok? Vamos lá então ver os argumentos do arrebatamento mesotribulacional. Vamos lá. A última trombeta de 1 Coríntios 15:52 é a 7ª trombeta de Apocalipse 11:15, que soa na metade da tribulação. É um bom argumento. É ou não é? Vamos lá? É ou não é? Ah não, pastor, eu não gosto do Noé não, eu prefiro o Abraão, né? Vamos lá então? Alguém abre por favor em 1 Coríntios 15:52, pode ser você, Pim, por favor. 1 Coríntios 15:52. E Isabel, você tem voz alta? Não tem, né? Adriana, vamos lá, filha, me ajuda. Apocalipse 11:15, por favor. Então vamos lá, primeiro 1 Coríntios 15:52, depois Apocalipse 11:15. Sobe a voz. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois, quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre. E nós, que estivermos vivos, também seremos transformados. Ok, então vamos lá, Apocalipse 11:15 agora. Ok, então está falando da última trombeta aí também nesse texto de Apocalipse. Vamos lá, segundo argumento. A grande tribulação é composta apenas dos últimos 3 anos e meio da 70ª semana da profecia de Daniel. E a promessa de libertação da igreja só se aplica a esse período. É um argumento mesotribulacionista. Terceiro argumento. A ressurreição das 2 testemunhas de Apocalipse retrata o arrebatamento da igreja e sua ressurreição ocorre na metade da tribulação. Em outras palavras, o mesotribulacionista vai dizer o seguinte: quando ressuscitam aquelas 2 testemunhas que aparecerão pregando na época da tribulação, a igreja vai estar ressuscitando também. Vamos lá? Apocalipse capítulo 11, versículo 3 e versículo 11.
Apocalipse 11, versículo 3 e versículo 11. Consegue ler em voz alta, por favor? Darei autoridade às minhas duas testemunhas para que profetizem durante 1260 dias vestidos de pano de saco. Ok. 1260 dias. Dá o quê? 3 anos e meio. Vamos lá. Versículo 11. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles o espírito de vida vindo da parte de Deus. E eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram ficaram com muito medo. Então, olha só, essas duas testemunhas, elas são mortas no meio da tribulação, na hora que completa 3 anos e meio, elas ficam 3 dias e meio mortas e elas ressuscitam. O Senhor as ressuscita. Ok? O arrebatamento mesmo tribulacional diz que nesse momento é o momento da ressurreição dos mortos, do arrebatamento da igreja. Tudo bem até aqui? Ou tudo não? Vamos lá. Arrebatamento pós-tribulacional. O que prega o arrebatamento pós-tribulacional? Diz que o arrebatamento acontecerá no final da tribulação. O arrebatamento é distinto da segunda vinda, embora seja separados por um pequeno intervalo de tempo só. Não tem 7 anos entre um e outro, segundo o pós-tribulacional aqui, ok? A igreja permanecerá na terra durante todo o período da tribulação. Isso apregou o arrebatamento pós-tribulacional. Oi? Minha irmã, tem muita gente que acredita, inclusive o seu pastor. Eu acredito. Olha só, uma vez eu tive uma conversa com o pai do Pedro, o pastor Messias. O pastor Messias é pré-tribulacionista, né? Dispensacionalista e pré-tribulacionista. Ele falou assim: pastor, eu espero que o senhor esteja certo. Eu falei para ele. Vamos lá, gente. Tem algumas coisas, irmãos, que a gente olha dentro do livro de Apocalipse, por exemplo. Você pega um texto lá que diz assim que ao anticristo foi dado lutar contra os santos e vencê-los por um tempo. Que santos são esses que estão na época da tribulação? Tá. Tenta falar mais alto para a galera te ouvir. Vai falar aqui, mas também fala, esse livro fala sobre a questão da multidão dos santos que vinha, né, da grande tribulação. Então isso também nos faz pensar nessa mesma questão. Exatamente. Quais são os argumentos dos pós-tribulacionistas? Vamos lá? Amados, escatologia é um terreno vasto e não é um terreno fácil. Ok? Você fala assim: pastor, qual que o senhor escolheria? Qual que eu escolheria? Pré-tribulacional. É para escolher? Então assim? Então vamos lá. Pré-tribulacional. Você acha? Então vamos lá. Ah, tá bom. Argumentos do pós-tribulacionismo, vamos lá. Primeiro, o arrebatamento e a segunda vinda são descritos pelas mesmas palavras. Os mesmos termos que são usados para um, são usados para outro. Segundo, a preservação da ira significa proteção sobrenatural para os crentes durante a tribulação, não libertação por ausência. Assim como Israel permaneceu no Egito durante as pragas, mas protegido de seus efeitos. Terceiro, há santos na terra durante a tribulação. Mateus 24, 22. Alguém pode abrir para a gente ler esse texto? Mateus 24, 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria.
Ok, e o texto de Mateus 24 está falando da tribulação, tá bom? Esses são argumentos, está todo mundo já preocupado, né? Meu Deus, a tribulação, não, vamos viver um dia de cada vez, não vamos acrescentar mal aos nossos dias, amém? Se a corrente que eu acredito estiver certa, esteja preparado. Se não estiver certa, louvado seja Deus. Glória, os salvos já estão na glória, cantando o hino da vitória juntinho com o Salvador. Boa. Vamos lá? Sabe, assim, algo que eu vou aconselhar a você. Lê o livro de Apocalipse por esses dias. Mas lê o livro de Apocalipse pensando em todas as correntes agora. Tanto o arrebatamento quanto as correntes com relação ao milênio. Ok? Você vai encontrar versículo, você vai falar, nossa, isso aqui, ui, eu acho que o pastor está certo. Aí você vai encontrar outro versículo e fala, não, eu acho que o irmão lá que falou que não gosta disso no pastor está certo. Né? Eu acho que o outro... Você vai encontrar. Ok? Tenha a sua posição definida. Ok? E não fique andando confuso. Deixe as coisas na mão do Senhor. O que todos nós podemos afirmar com toda certeza é que Jesus Cristo voltará. Os mortos em Cristo ressuscitarão dentre os mortos, com o corpo glorificado. Aqueles que estiverem vivos no retorno de Jesus serão transformados num abrir e fechar de olhos e subirão para encontrar-se com o Senhor. Isso, todas as correntes decentes dizem a mesma coisa. É isso. Amém? Sem contar também, agora eu vou colocar esse argumento que ele não aparece aqui no teu material. Os pós-tribulacionistas têm um argumento histórico a favor deles. Você não encontra nos escritos de pais da igreja ligados aos apóstolos, como é o caso de Policarpo, como é o caso de um outro lá que me fugiu o nome agora, ok? Escritos dizendo que a igreja vai ser poupada na hora da tribulação. Essa corrente pré-tribulacionista ela vai surgir no século XIX, com os irmãos de Plymouth. O grande líder desse movimento era John Nelson Darby, e foi uma corrente que ficou muito popular no Brasil por conta daquela Bíblia de estudo chamada Scofield. Ok? Então note, dentro do argumento histórico, quem mais está por fora é o pré-tribulacionista, se a gente for usar esse argumento. Ok? Agora você vai perguntar para mim, pastor, existem versículos bíblicos que podem levar a gente a acreditar que o arrebatamento é pré-tribulacional? Tem. Ok? Mas eu quero mostrar para você que talvez quem esteja por fora não é alguns que estão falando algumas coisas antigas. Talvez a gente precise revisitar algumas coisas, olhar de novo, ler de novo. Ok? Os irmãos estão compreendendo aqui? Ok, então. Vamos lá. As ressurreições. Lembrando do texto de Tessalonicenses, o último que a gente leu, era dito que, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Por quê? Porque uma das crenças cristãs basilares é a crença na ressurreição dos mortos. Por quê? Porque Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Se a gente não crê em ressurreição dos mortos, o que a gente está fazendo aqui? E o grande capítulo que fala a respeito de ressurreição é 1 Coríntios capítulo 15. Abra sua Bíblia lá, por gentileza. 1 Coríntios capítulo 15. Teve gente que começou a dizer, não tem ressurreição. Uma vez eu me lembro, eu caminhava com um pastor aqui em Araçatuba, lá no bosque, a gente se encontrava em alguns dias da semana e caminhava junto lá. Quando eu falei que Cristo ressuscitou, que Cristo tinha corpo de fato, tinha ossos, tinha um corpo, ele um pastor, ele ia lá, cara, no texto bíblico, foi um espírito só que levantou? Não, foi o corpo de Cristo, ok? E existia uma descontinuidade e uma continuidade, já eu explico isso, por quê? Porque as marcas estavam lá. Mas o corpo era um corpo o quê? Diferente. Porque Cristo, ao encarnar, ele assume algumas limitações. Correto? Após a ressurreição, ele atravessa paredes. Ele está aqui, de repente ele some.
Ok? Vamos lá, vamos seguir? Então, quando a gente abre em 1 Coríntios e a gente começa a ver o ensino sobre ressurreição, a gente encontra várias coisas importantes aí. Primeiro, vamos chamar aqui dessa ressurreição onde ressuscitou as primícias. Vamos lá. 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. O objetivo do apóstolo é explicar que, assim como numa colheita existem os primeiros frutos que podem ser colhidos antes dos outros, assim é também na ressurreição de Cristo. A ressurreição de Jesus é a primícia dos que dormem. São os primeiros frutos. E se a gente lembrar do texto, a gente vai ver que outros ressuscitaram juntamente com Jesus quando Ele ressuscita. O texto chega a dizer que eles apareceram a pessoas, esses que ressuscitaram. Está lá logo no texto dos evangelhos que falam a respeito da ressurreição. Agora, a gente encontra dentro do escrito bíblico uma ressurreição que é chamada ressurreição da vida e uma ressurreição que é chamada ressurreição do juízo. João capítulo 5, versículos 28 e 29. Vamos lá. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Quem ressuscitará? Diga, todos os mortos. Amados, todos que já morreram ressuscitarão a hora que o Senhor mandar eles ressuscitarem. Ok? Vamos lá. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Talvez alguém pode olhar para esse texto e ser tentado a pensar o seguinte: bem, então deve ser, todo mundo vai ressuscitar num momento só. Aqueles que são salvos, eles usufruem da ressurreição da vida. Aqueles que não são salvos, eles usufruem não, eles ressuscitam para o juízo. Ok? Porém, ao olhar para as Escrituras, eu vejo que essas ressurreições, elas têm um intervalo muito grande entre eles. Texto de prova, vamos lá, Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 6. Vamos ler aqui, ó. Os versículos nos falam sobre a ressurreição da vida e sobre a ressurreição do juízo. Estaria o texto bíblico nos falando de um mesmo acontecimento, onde para alguns será algo de vida e para outros de juízo? Creio que se trata de duas ressurreições que ocorrerão em momentos diferentes. Por quê, pastor? Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 6. Vamos lá? Encontrou? Vou ler. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Note, se tem uma primeira ressurreição é porque tem uma outra. Ok? Então a primeira ressurreição é a ressurreição para a vida, que é a ressurreição dos salvos em Cristo Jesus, aqueles que ressuscitarão no momento do arrebatamento da igreja. Ok? Essa ressurreição é chamada, por exemplo, em Apocalipse 26 de primeira ressurreição, em João 5,29 de ressurreição para a vida, em Lucas 14,14 de ressurreição dos justos, em Hebreus 11,35 de superior ressurreição. Todos esses adjetivos foram dados todos esses nomes foram dados a essa ressurreição chamada ressurreição dos justos ou ressurreição da vida. Ok? Quer anotar os versículos? Vou falar devagar, você anota aí, tá bom? Lucas 14,14. Tá aí? Puxa, ninguém me avisa. Tá aí, ok? Então, olha lá, vamos lá. A ressurreição do juízo. Essa segunda ressurreição é chamada de ressurreição para condenação. Dela vai participar todos os que não estavam presentes na ressurreição para a vida ou na primeira ressurreição. E por que aqueles que participam da primeira ressurreição não vão ressurgir na segunda ressurreição para receber o juízo de Deus?
Olha aqui para mim. Porque esses que aceitaram o sacrifício de Jesus sabem que o juízo de Deus já caiu sobre Cristo na cruz. Então aqueles que receberam Jesus como Salvador, eles são livres do juízo. Por quê? Porque o juízo que deveria cair sobre eles, já caíram sobre Cristo na cruz. Oi? Eu não entendi o que você falou. Por quê? Senhor. Tá bom então, vamos lá. Olha só, 1 de Pedro 2,24. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados. Olha só, sobre o madeiro caiu sobre Jesus o juízo do nosso pecado. Eu me lembro na época que quando eu discipulava, eu já discipulei muita gente nas casas. Também na igreja, discipulei bastante gente. Eu lembro que uma das coisas que eu perguntava era o seguinte: qual que é o lugar mais seguro para estar numa floresta que está pegando fogo? Não adianta, em cima da árvore não adianta. Não tem lago. Qual que é o lugar mais seguro? Se você pudesse de alguma forma atravessar o fogo e ir para a parte que já queimou, lá é o lugar mais seguro. Onde o juízo já passou. E o juízo já passou por Jesus, irmãos. E aqueles que estão em Jesus, amém, estão livres do juízo. É isso que as Escrituras ensinam para nós. Pausa estratégica para banheiro. Onde que está vai ser colocado aqui? Vocês empolgaram, esqueceram? Então vamos lá, vamos seguindo então. Enquanto a irmã resolve ali. 1 Coríntios 15, 35, tem uma pergunta. Bom, vamos ler aqui, volta por favor, Gil. A ressurreição do juiz. Essa segunda ressurreição é chamada de ressurreição para condenação. Dela participam todos aqueles que não foram ressuscitados na primeira. Acontece para que seus participantes estejam diante do trono de Deus para serem julgados. Mas o cristão não vai ser julgado? Vai, mas não esse juízo aqui. Não o juízo final. Ok? A gente vai ver isso ainda hoje, se Deus permitir, à medida que a gente caminha aqui dentro do nosso texto. Vamos lá, agora sim, 1 Coríntios... Oi? Sem o telão. Não entendi. Sem o famoso telão que os crentes lá do céu vão passar o pecado. Talvez no juízo final, não sei, né? Você já imaginou? Olha aqui para mim, pensa no juízo final. Você está diante daquele de cujos olhos não foge absolutamente nada. E aí então Deus começa o julgamento e fala: olha, tal, você fez tal. Não fiz. Olha o nome de anjo aí. Gabriel, por favor. Prova A. Aparece o cara. Você já imaginou? Agora olha só que coisa interessante. Talvez alguém poderia pensar da seguinte maneira: para Deus é fácil julgar, porque Deus não viveu nesse mundo, Deus não sabe o que é ser homem. Não sabe? Quem é que vai julgar? Jesus. Ele sabe o que é viver aqui, e Ele sabe o que é ser homem. Tá, aí depois você faz sinal para mim. Enquanto você vai se organizando, o irmão Toninho trouxe uma informação muito preciosa agora na hora do intervalo. A gente fala do telão e etc e tal, mas Deus deu para a gente uma capacidade de lembrar do que aconteceu. Não é verdade? E aí ele levanta algo, eu não me lembro de verdade nenhum versículo bíblico que diz que isso vai acontecer, mas é muito provável que aconteça. E se quando Jesus nos ressuscitar, Ele nos der a capacidade de nós nos lembrarmos exatamente de tudo o que nós cometemos na vida? Então não precisa ter anjo ligando telão. Ok? Vamos lá?
Então tá valendo, vamos lá então. Mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam e com que corpo virão? Está em 1 Coríntios 15:35. Queridos, lembra que nós acabamos de falar da ressurreição da vida e da ressurreição para a condenação ou ressurreição do juízo. Uma coisa que é importante você entender é que vai haver diferença nesses corpos, tá? Os corpos da ressurreição para a vida ressuscitam de uma forma, e os corpos para a ressurreição da condenação é outro tipo de corpo, tá? Quando a gente fala da ressurreição para a vida, nós estamos falando daquilo que o Novo Testamento chama de glorificação ou redenção do nosso corpo. Já já a gente vai falar um pouco a respeito disso, que é a consumação completa do processo de salvação. Ok? Porque a gente pergunta assim, quem aqui foi salvo em Jesus? A gente levanta a mão, não é verdade? Mas nós não podemos nos esquecer que a nossa salvação também é um processo. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos na vinda do Senhor. Ok? A glorificação é exatamente isso. Agora vamos lá. Havia alguns entre os coríntios, algumas pessoas que estavam dizendo que não havia ressurreição dos mortos. Isso está no versículo 12 de 1 Coríntios capítulo 15. Paulo então começa a ensinar sobre a importância dessa doutrina. Abre lá por favor a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 12, tudo que Paulo escreveu, até o versículo de número 19, sobre a ressurreição. 1 Coríntios 15, 12 em diante. Posso ler? Diz assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Assim como no nosso tempo, na época apostólica, haviam heresias já sendo proclamadas. Então aqui Paulo mostra para nós que a ressurreição dos mortos é uma doutrina importantíssima dentro do cristianismo. Ok? Agora fica a pergunta, não é verdade? Como é esse corpo da ressurreição? Um corpo glorificado. É importante a gente entender que é um corpo que nos é dado para nós passarmos a eternidade com Ele. É um corpo diferente do corpo que nós temos. Por exemplo, tanto as irmãs como os irmãos se lembram da época dos 20 anos de idade, 20 e poucos anos de idade, como as coisas funcionavam. É ou não é verdade? O tempo vai passando e as coisas vão mudando. Quer ver só uma coisa que muda? O nosso metabolismo começa a ficar mais lento. Eu, com 18, 19 anos de idade, eu vinha da igreja, passava no carrinho de lanche, comprava um Chernobyl. Já viu um Chernobyl? Aqueles lanches radioativos, né? Cheio de condimento e de coisa. Comi e dormi igual um passarinho. Vai fazer isso com 48 anos de idade. Ok? Porque as coisas mudam. As irmãs estão sujeitas à lei da gravidade. Meus irmãos também. Nossa, pula, vamos. Vamos lá. Vou ter que me recuperar agora.
Vamos mudar de assunto, vamos lá para a ressurreição. Então, como que é o nosso corpo hoje? Paulo vai defini-lo no versículo 42, no 43, no 50 e no 53, dizendo o seguinte, vamos lá, 15 e 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então ele vai dizer que esse corpo é um corpo sujeito à corrupção, fraco, de carne e sangue e mortal. O versículo 50 e o 53 agora. Isto afirma, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar em corrupção. Versículo 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, ok? Esse é o nosso corpo natural. Se você cuida melhor dele, ok, a coisa vai melhor, mas se você só o prejudica, a coisa vai um pouco pior, né? Porque ele vai se deteriorando de fato e de verdade. Agora, o corpo espiritual ele é diferente. Ele é glorioso, incorruptível, imortal. Um corpo não sujeito ao envelhecimento. Um corpo limpo das consequências da queda. Amados, quando Deus cria o homem, não havia no homem ou na natureza humana a capacidade de enfermar-se. Isso acontece depois do pecado. Toda essa corrupção, ela entra por conta do pecado. Então esse corpo glorificado, ele é completamente limpo das consequências da queda. Ok? Ninguém vai ficar doente. E aqueles que porventura forem cristãos e tiverem alguma comorbidade ou enfermidade, na volta de Jesus Cristo será completamente livre dela. Amém? Porque recebe um corpo glorificado. Aqueles irmãos que desenvolveram limitações à medida que o tempo passava, não vai ter essas limitações no corpo glorificado, porque nós seremos completamente limpos de todos os efeitos da queda, ok? Ao receberem esse corpo na ressurreição, a obra de salvação iniciada com o novo nascimento será completada. Abre em Romanos 8, por favor, a sua Bíblia. Romanos 8. Olha só, Paulo diz assim, versículo 23, e não somente ela, a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O que Paulo quer dizer com a redenção do nosso corpo? A glorificação. Quando o nosso corpo for transformado, seja pela ressurreição, se nós já tivermos morrido quando Jesus voltar, seja no arrebatamento da igreja, quando o nosso corpo vai ser transformado num abrir e fechar de olhos. Ok? Versículo 30. Aqui existe essa corrente, né, de salvação que diz assim, e aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Ok? Vamos lá? Então fala sobre a glorificação aqui. O Novo Testamento ainda mostra que o nosso corpo será como o corpo de Jesus. Filipenses 3, 20 e 21 nos ensina isso, olha só. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, mais um adjetivo, né, para o nosso corpo presente, corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Ou seja, receberemos um corpo como o de Jesus. Mas aí surge a pergunta, como é esse corpo? Vamos lá, o Fábio vai ler João 20, 19. A Lena vai ler Lucas 24,
41 a 43. Corrija a referência aí. Está 26, não é 26, é 24. Lucas 24, 41 a 43. A Adriana lê Lucas 24, o versículo 16 é o 31, tá? E o Fernando lê, por favor, Lucas 24, 39. Então vamos lá. Como é esse corpo de Jesus? Para a gente saber como será o nosso corpo na ressurreição. Vamos lá. Jesus apareceu entre eles, estando a porta fechada. Alguém já teve vontade de atravessar a parede? Com bons propósitos ou só para escutar a conversa dos outros? Vamos lá. João 20, 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. Olha só, Jesus aparece no meio deles. Ok? Então vamos lá. Jesus comeu, agora o crente vibra. Jesus comeu com os discípulos após a ressurreição. Você vai comer após a ressurreição? Vai comer depois da ressurreição. Afinal de contas, nós vamos o quê? Cear juntamente com Jesus. Essa foi uma promessa do Senhor para nós, não é verdade? Vamos lá. Lucas 26, 41 a 43. 24. E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um rabo de mel, e ele comeu na presença deles. Olha só, Jesus comeu na presença deles, o Cristo ressurreto. Vamos lá. O que a gente percebe, irmãos, é que existe, eu falo assim, uma continuidade e uma descontinuidade. Por que eu falo isso? De certa forma, pelo menos no corpo de Jesus, é preservado sinais, correto? Da ressurreição. Talvez pelo fato de que isso seria também um sinal e uma prova para aquelas pessoas que haviam visto Jesus ser crucificado. Ok? Mas vamos lá. Lucas 24, 16 e 31. Seus olhos, porém, estavam impedidos de o reconhecer. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Porque você vê, por exemplo, Jesus está andando com os discípulos no caminho de Emaús e eles não reconhecem que é Jesus. Mas a hora que ele está na casa, na mesa, juntamente com eles, no lugar de comunhão, ele parte o pão, eles falam, é o mestre, é Jesus que está aqui. Ok? Vamos seguindo? Jesus trazia no corpo as marcas da crucificação e Jesus podia ser tocado. Jesus tinha um corpo e ele podia ser tocado. Lucas 24, 39. Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, toquem-me e vejam, o Espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Ok, aí já vimos aqui como vai ser o corpo, uma vez que vai ser um corpo como o de Jesus. Agora surge uma pergunta: a glória dos corpos ressuscitados é a mesma de todo mundo? Ou vai haver diferença? Vamos voltar para 1 Coríntios capítulo 15, versículos 36 a 43, vamos lá. Você acha mesmo que você vai receber o mesmo nível de autoridade, o mesmo nível de glória do que aqueles que morreram por causa de Jesus Cristo? Que trabalharam, que dedicaram a sua vida pela causa do Evangelho? Sim. Na autoridade que recebem da parte do Senhor. Mas olha o que diz o texto de 1 Coríntios 15, versículo 36 a 43. Posso ler? Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como o de trigo ou de qualquer outra semente.
Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol. Olha só, ele vai começar a dizer que até entre os corpos celestiais há diferença de glória. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. E aí ele segue dizendo. Champlin vai comentar esse texto da seguinte maneira. E o que tiver sido feito nesta vida terrena afetará diretamente o estado, a exaltação, o progresso e as atividades dos crentes no estado eterno. Ou seja, o cristão que se dedicou à consagração e ao trabalho do Senhor será recompensado por Ele. Amém? Existe galardão. Isso faz parte. Ok, queridos? Então quem mais se dedicou, mais glória. Vamos lá? Vamos seguir? Agora sim, irmão, só de estar lá. Tá? Senão não vai nem dormir à noite, porque poxa vida, né? Saber que a irmã Glória vai ter mais glória do que eu. Enfim. Vamos ver os vivos agora. Embora tudo aquilo que foi dito sobre glorificação de corpo também se aplica àqueles que estiverem vivos na vinda do Senhor Jesus. Tá bom? Vamos lá. 1 Coríntios 15 ainda, dos 50 aos 58, vamos ler o texto bíblico. Pessoal, tudo bem até aqui? Então vamos lá. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Faz assim, muito rápido. Vamos seguir. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Interessante que o último versículo do capítulo que fala sobre ressurreição, fala de trabalho, conectando, linkando a ressurreição ao trabalho cristão. Ok? Mais um argumento a favor da diferença de glória nos corpos dos salvos ressurretos. Ok? Ou glorificados. Tá bom? Então, o que acontece com quem estiver vivo na volta de Jesus? Ele será transformado. A gente vê alguns vídeos na internet, né, que a roupa fica para trás. Não sei se vai ser assim, irmãos. Tá bom? Isso todos são licenças poéticas, né? A gente fala, usa a imaginação para pensar como de repente poderia ser. Tá ok? O tribunal de Cristo. Os cristãos passam pelo juízo final? Meu Deus, vocês estão em dúvida ainda? Os cristãos passam pelo juízo final? Não. Mas os cristãos ficam sem tribunal nenhum, sem juízo nenhum? Também não. Tem um tribunal. Olha o que diz o texto, 2 Coríntios 5,10. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E aí eu tenho uma novidade para você. Esse mal não é, no grego, a palavra que geralmente Paulo usa para falar do mal que é o mal moral, ético, o que é moralmente maléfico.
Esse mal aqui significa o seguinte, mal, segundo Trent, maldade sob outro aspecto, não o de maldade ativa ou passiva, mas de inutilidade, de impossibilidade de gerar qualquer bem. Essa noção de inutilidade ou desvalor é a noção central. Ou seja, coisas que o crente faz que não produz bem nenhum. Esse é o mal do qual o autor da carta, que é Paulo, está falando. Não é um mal moral, ativo ou passivo. Ok? Então olha só, a palavra que é usada para tribunal, para se referir ao tribunal de Cristo no grego, é bema. Está aí no seu material? Está uma citação aí do Dr. Lehmann Strauss? Então vamos ler aí. Vamos lá. O Dr. Lehmann Strauss enfatiza que o bema é um lugar de recompensa, não de julgamento. Nas grandes arenas olímpicas havia um assento elevado em que o juiz da competição assentava-se. Depois que as competições terminavam, os competidores que venciam reuniam-se diante do bema para receber a recompensa ou a coroa. O bema não era um assento judicial em que alguém era condenado, era um assento de recompensa. E aí continua, a vida cristã é uma corrida, e o árbitro divino está observando cada competidor. Depois de a igreja correr o seu percurso, ela irá juntar todos os membros diante do bema, irá juntar todos os membros diante do bema, para fins de examinar cada um e dar a recompensa apropriada a cada um. Espera só um pouquinho, voltando aqui. Tudo bem aqui? Graças a Deus? Melhor, né? Que bom, não vai ter anjo com controle nenhum na mão. Quais serão as áreas examinadas no bema? Gente, nós temos aqui uma lista de coisas que serão examinadas no bema. Nós vamos ler um versículo de cada um, tá bom? Embora tenham vários. O que você pode fazer na sua casa? Abrir, ler referência por referência, ok? Para que você possa crescer. O que acontece com muitos de nós? Por isso que a gente não apreende muito do que é ensinado. A gente vem para uma aula dessa, faz um investimento, recebe um diploma, chega em casa, pega esse material, enfia na gaveta, não pega nunca mais. Entende? Tira lá da gaveta, lê lá, deixa eu ruminar. Sabe o que é ruminar, né? Eu morei numa chácara há um tempo. A chácara era de um tio meu, ele mudou e nós fomos para a chácara para tomar conta. E tinha algumas cabeças de gado lá. Eu me lembro das vacas, assentadas na sombra. De repente vinha uma bola assim, de dentro. Você sabe que a vaca não tem um estômago só. E ela ficava mastigando, engolia. Daí a pouco vinha outra bola. E ela mastigava e engolia. Faça o mesmo. Amém? Rumine as Escrituras. Irmã, não estou te chamando de vaca, pelo amor de Deus. Tá bom? Eu estou falando do processo de ruminar. Tá ok? Vamos lá? As áreas examinadas no bema. Em primeiro lugar, a forma como nós tratamos os outros crentes. Mateus 10, 41 e 42. Eu vou pedir para o Nishimura ler essa referência. Nishimura pai, né? Porque está todo mundo aqui. Lê essa referência, por favor. Mateus 10, 41 e 42. Dudu, eu vou pedir para você ler Hebreus 13, 17. Ana, eu vou pedir para você ler 1 de Pedro 4, 10. Milena, eu vou pedir para você ler 1 Timóteo 6, 17 a 19. Lena, lê por favor Efésios 5,16. Adriano de novo, lê por gentileza Mateus 5, 11 e 12. Chico, por gentileza Hebreus 12, 1. Tiago, por favor 1 Coríntios 9, 25 a 27.
Fábio, Daniel 12:3, por gentileza. Bom, já tá bom, depois a gente vê as outras, tá bom? Vamos lá, pastor, por gentileza, leia a referência de Tiago 1, 2 e 3. 2 Timóteo 4:8. Pode ler, Evelyn? 2 Timóteo 4:8, obrigado. Rafa, você pode ler 1 Pedro 5, 2 a 4? 1 de Pedro 5, 2 a 4? Ok. Então vamos lá, uma referência a cada um. A forma como tratamos os outros crentes, Mateus 10, 41, 42. Então olha só, tem galardão como você trata os outros crentes. Tem galardão também sobre como exercemos nossa autoridade sobre o próximo. Hebreus 13, 17. Ok. A forma como empregamos nossas habilidades dadas por Deus. 1 de Pedro 4:10. E aí, quem aqui tem dom? Rapaz, porque a sua mão não está levantada. Pelo menos um dom você tem, crente. Geralmente é combinação de dons, mas pelo menos um você tem. Você tem o dever de descobrir qual é e desenvolver seu dom. Ok? A forma como nós usamos o nosso dinheiro. 1 Timóteo 6, 17 e 19. Ok, preste atenção. Se uma esmola que a gente dá, ela é lembrada pelo Senhor constantemente. Você lembra disso lá em Atos capítulo 10, de Cornélio? Cornélio nem cristão era, gente. E Deus lembrava das esmolas que ele fazia. Vou usar aqui numa declaração minha. É por isso que tem gente que não é cristã, mas que acaba recebendo certas bênçãos da parte de Deus, porque está sempre ajudando o pobre, sempre contribuindo com uma causa justa. Use o seu dinheiro da melhor forma possível. Agora, o cristão, na eternidade, ele vai receber galardão se ele usa o seu dinheiro de uma forma correta, de uma forma justa. Se ele ajunta tesouros nos céus. Vamos lá? A forma como usamos o nosso tempo. Efésios 5,16. Remindo o tempo porque os dias são... Então use bem o tempo. Entretenimento é bom, mas a gente não pode usar todo o nosso tempo para entretenimento. Tá bom? Vamos lá. O quanto sofremos por Jesus, Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então olha só, um galardão para aquele que sofre por causa do nome de Jesus. Vamos lá, a forma como corremos essa corrida específica que Deus escolheu para nós, Hebreus 12, 1.
Ok. Com que eficiência nós controlamos a natureza antiga? 1 Coríntios 9, 25 a 27. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece, mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não tenha sido reprovado. Então olha só, Paulo está falando aí de uma, o quê? De uma luta, de um domínio próprio, ok? Quantas almas ganhamos para Cristo? Daniel 12, 3. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. Os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas sempre e eternamente. Aí, falando sobre conduzir pessoas à justiça, ou seja, levar a gente para o céu, tá bom? Como reagimos diante da tentação? Tiago 1, 2 e 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Ok. Há uma recompensa também sobre se nós amamos ou não amamos a vinda do Senhor Jesus, 2 Timóteo 4, 8. E agora estava esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem tem o seu correto. Prêmio do Senhor, o juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Ok, então olha só, uma coroa para aquele que aguarda a vinda de Jesus. E para nós que pregamos a palavra e pastoreamos, você está achando o quê? 1 de Pedro 5, 2 a 4. Amém. Há uma recompensa para os pastores que desempenham o seu trabalho de uma forma correta e que agrada ao Senhor. Ok? Queridos, há uma última referência aí no seu material que tem a ver com aquelas obras que não produzem bem nenhum. O que vai acontecer com essas obras no momento do tribunal de Cristo? Ok? Vai sumir. Não tem galardão. E nós precisamos nos lembrar também que Deus pesa o quê? As motivações. Mas olha, existe uma coisa assim muito interessante no reino de Deus. Que alguém pode estar pregando a palavra por motivos errados e Deus usar aquela pregação e salvar alguém, mas aquele que está pregando não receber galardão por aquilo que fez, porque os seus motivos eram motivos errados. Porque Deus também pesa a motivação. Então assim, é muito interessante isso. Que tem muita obra que não é feita para a glória de Deus, é feita para a glória humana mesmo. É o cara que chega na frente do espelho e canta quão grande és tu. Né? Ele quer aparecer, ele quer mostrar-se diante das pessoas. Ele quer botar uma foto nas redes sociais. Mais do que produzir um fruto que glorifica o nome de Jesus. Então assim, no exercício do ministério cristão, é muito importante a gente pesar as nossas motivações continuamente. Com que coração eu estou saindo dessa cadeira, e falo como pregador do Evangelho, e estou subindo aquelas escadas para pregar? O que eu almejo, o que eu busco, qual é o fruto que eu desejo quando eu faço isso? Eu desejo um fruto que glorifique o Senhor, a edificação da igreja? Ou eu desejo mostrar o quanto eu sei? Qual que é o meu conhecimento cristão? Porque você sabe que o saber incha, o conhecimento incha, está escrito dentro das Escrituras. O que tem a ver? Tem a ver com orgulhar-se. Amém? Então assim, pesar as motivações é muito importante. Amém? E aí, quanto mais autêntico nós somos, melhor. Vamos ler então a referência de 1 Coríntios 3, 10 a 15, que tem a ver
com o tribunal de Cristo. Ok? Diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Olha só, a responsabilidade sobre a qualidade do que eu estou edificando, a responsabilidade sobre as minhas obras, Deus está dizendo, ó, preste atenção, veja como você está edificando. Vamos lá. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Pode segurar aqui, Gil, nessa primeira tela, por favor. Olha só que as obras são comparadas a qualidades que são diferentes. Tem obras que é comparada a madeira, a feno e a palha. Ou seja, no dia do julgamento vai acontecer o quê? Vai queimar. São coisas que não trouxeram benefício nenhum. Ok? Manifesta se tornará a obra de cada um. Agora vamos para lá. Pois o dia a demonstrará. Esse dia é o dia da vinda de Jesus para nós. Porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será... Porque esse julgamento aqui do tribunal de Cristo não é sobre salvação e condenação, é sobre recompensa. O fundamento permanece, que é Cristo. Vamos seguir. Será salvo, todavia, como que através do fogo. Ok? Então vejamos a qualidade das obras que nós temos edificado. E aí, ninguém pensou no negócio que eu pensei? Se os pós-tribulacionistas estiverem certos, e Jesus voltar no final da tribulação, que tempo tem para o tribunal de Cristo? Sim. Que tempo tem? Dá para julgar todos os crentes? Nós precisamos tomar cuidado para não colocar as nossas noções de tempo na eternidade. Alguns irmãos nossos, em períodos de oração, eles entraram nessa dimensão. E quando olharam para o relógio, tinham se passado já horas. E eles diziam, puxa, mas parece que eu acabei de dobrar os joelhos. As noções de tempo na dimensão espiritual não são as mesmas noções de tempo cronológico que nós temos aqui. Então, muita coisa pode acontecer em pouco tempo. Amém? Você quer ver só? Nem nos teus sonhos. Já percebeu isso quando você está sonhando? Sonhos que são longos, depois de repente você acorda, passou pouco tempo. Você dormiu e parece que você está no sonho há tanto tempo. Então não use as noções de tempo cronológico para colocá-las na eternidade. Amém? Amém. E aí, se Jesus voltar hoje? Então o pré-tribulacionismo tinha razão. Eu não estou querendo isso agora. Eu estou perguntando se você está pronto para a vinda de Jesus. Está aguardando Jesus? Está aguardando a vinda do Senhor? Amém. Ou está orando para ele não voltar antes de você casar? Antes de você ganhar aquela promoção no seu trabalho. Os irmãos aqui que têm uma história no passado, aguenta aí. Mas o teor do nosso coração, quando nós pensamos na segunda vinda de Jesus, deveria ser, irmãos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Porque nós estaremos entrando
no maior estado de bem-aventurança que nós já poderíamos experimentar em qualquer momento da nossa existência. Amém? Estar sempre com o Senhor por toda a eternidade. Tá, não vamos ser como um anjo cantando a eternidade inteira não, tá? Vai ter trabalho a fazer, coisa para fazer, mas isso é para um desfecho, não, escatologia chega. Ok, escatologia chega. Vamos fazer uma oração agradecendo o Senhor, depois vamos partir para a entrega dos certificados. Graças a Deus deu tempo para cobrir. Amém? Fica de pé, por favor. É muito interessante pensar que aquele império que governava a terra, quando Jesus esteve, quando a igreja começou a anunciar o Evangelho, o exército romano era uma máquina, irmãos. Você estuda história, você sabe disso. A engenharia também dos romanos era uma coisa fantástica. Construíram estradas. As estradas tinham ranhura em determinados lugares. Os caras eram fantásticos, os arcos, toda a engenharia e tudo mais. Aqueles grandes imperadores, todos eles caíram. E Cristo permanece sendo exaltado, glorificado e adorado. Amém? Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é aquela pedra de Daniel, capítulo 2, cortada sem auxílio de mãos, que vai ferir aquela estátua dos imperadores dos reinos do mundo e vai encher a terra, amém, no governo milenar. Nós cremos nisso, nós acreditamos nisso. Pai, nós louvamos o Teu nome nessa noite. Te agradecemos pela esperança que a palavra do Senhor traz ao nosso coração, à nossa vida. Obrigado porque nós somos Tua igreja. Com o Teu sangue o Senhor nos comprou. Com o Teu sangue o Senhor nos lavou dos nossos pecados. O Senhor tem nos dado vestes brancas para vestir e nós Te louvamos por isso. E nós estamos aguardando o Teu retorno. Essa é a nossa esperança, Senhor. Pai, nós oramos para que essa esperança esteja cravada dentro do nosso coração. Que o nosso anseio seja Te louvar, Te glorificar e viver para Ti, independente daquilo que nós fazemos, das nossas ocupações diárias, mas que haja no nosso interior o desejo de dar a Ti a glória, o louvor, porque Tu és merecedor, Senhor. Nós oramos gratos por esse tempo de instrução, de estudo bíblico, de abrir as Escrituras, de lermos referências bíblicas e de sabermos que nós estamos em Ti, Senhor, e que nós participaremos, se vivos não estivermos, da ressurreição para a vida, mas se vivos estivermos, daquele momento em que no abrir e fechar de olhos seremos transformados e seremos reunidos ao Senhor. Nós Te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor por alguns minutos.